A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, tudo bem? Desde já eu desejo que o Senhor venha te abençoar com muita paz e com muita saúde dentro do seu lar, amém? Queridos, em breves palavras eu quero compartilhar com você um texto bíblico rico que está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim: Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém? Queridos, todos nós conhecemos a história do livro de Esther. A palavra do Senhor diz que Esther, ela é uma jovem que veio de uma família simples, morou numa casa simples. A palavra do Senhor aqui no próprio livro de Esther diz que ela era órfã, e pela infinita bondade de Deus, ela foi criada por Mardoqueu, um parente próximo dela. E diz a palavra do Senhor que a rainha que estava no trono na época, a rainha Vasti ou Vasti, se você preferir, ela estava no trono, porém ela foi deportada. E diz a palavra do Senhor que o rei Assuero, ele queria se casar novamente. E diz a palavra do Senhor que por cerca de 1 ano, várias jovens se prepararam, se embelezaram, se alimentaram para estar bonitas e de boa aparência para se apresentar diante do rei. E assim diz a palavra do Senhor que Esther foi escolhida. Ela se tornou a esposa do rei. Ela de fato então se tornou a rainha. E nesse contexto aqui, onde eu acabei de ler para vocês, em Esther capítulo 4, diz a palavra do Senhor que os judeus, eles estavam em extrema tristeza, estavam consternados, estavam muito tristes. Por quê? Porque eles haviam recebido uma ameaça de morte. Diz a palavra do Senhor que Amã, ele simplesmente pegou um ódio gratuito contra Mardoqueu, pelo simples fato de Mardoqueu não se prostrar diante de Amã na porta. E por conta disso, Amã, cheio de ódio, possesso por causa do excesso da sua arrogância, da sua prepotência, ele resolveu perseguir Mardoqueu, um ódio gratuito por alguém que quis ser fiel ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E diz a palavra do Senhor que mediante a esse edito, esse edital de morte, esse edital de perseguição, todos os judeus que estavam ali naquela província de Susã ficaram consternados, ficaram muito tristes, ficaram de fato com medo de morrer. É como se todo dia de manhã eles acordassem para ir trabalhar, acordassem para fazer alguma coisa e aquele clima sombrio estava naquele local, aquele clima de morte, aquela sensação de será que hoje vai ser o nosso último dia? Estava pairando naquele local. E diz a palavra do Senhor que quando Esther ficou sabendo disso, ela entendeu que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades, como já disse Paulo na carta aos Efésios. E diz aqui a palavra do Senhor que Esther, já sendo rainha, ela entendeu a posição que Deus colocou ela. Ela poderia ficar simplesmente numa boa dentro do palácio pensando: eu saí de uma casa simples e agora moro num palácio. Para mim não interessa a vida das outras pessoas, o que interessa é o meu bem-estar. Esther foi diferente. Esther, na sua humildade de serva de Deus, ela entendeu que Deus exaltou a vida dela
para um propósito, que Deus colocou ela numa posição de rainha, de um cargo de liderança, numa posição de influência, porque Deus tinha um propósito. E Esther, mulher sábia como de fato ela era, diz a palavra do Senhor que ela colocou todos os judeus para jejuar por 3 dias e 3 noites. E não somente os judeus, ela colocou para jejuar as moças que trabalhavam com ela. Ela colocou para jejuar os eunucos que serviam ela dentro do palácio. Porque ela entendeu que aquele momento de luta, de provação, de perseguição, de ameaça de morte que os judeus estavam sofrendo, era um trabalhar de Deus para um grande livramento invisível. Como assim? Ela entendeu que Deus queria trabalhar em prol dela, em prol dos judeus nos bastidores. E como de fato ativar isso? Através da oração, através do jejum. Por que não dizer de Paulo e Silas? Eles estavam na prisão, passando por um momento complicado no ministério deles, onde eles estavam sendo terrivelmente perseguidos. E eles estavam ali dentro da prisão. Eles poderiam simplesmente falar: que pena, a gente vai morrer. Vamos ficar quieto aqui, trancados aqui, vamos esperar a morte. Não, a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas, mesmo dentro do cárcere, mesmo açoitados, machucados, amarrados ali com correntes, com cordas, eles passaram a orar. E não somente a orar, mas cantar louvores a Deus. Por que não também dizer quando Pedro estava encarcerado? A igreja de Cristo, ao saber que Pedro estava encarcerado, aprisionado e que iria morrer no dia seguinte, a palavra do Senhor diz lá no livro de Atos que a igreja ela se posicionou dentro do templo, não, dentro de casa. A Bíblia diz que vários irmãos se reuniram dentro de um lar, dentro de uma casa. Uma família se reuniu para orar em prol de livramento para a vida de Pedro. Então eu quero chamar sua atenção nessa noite. Nós estamos passando por um momento complicado da igreja do Senhor. Um momento em que nós não temos a liberdade de estar dentro do templo orando, mas você tem a liberdade de estar orando, jejuando, cantando louvores dentro da tua casa. Precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Mardoqueu ele estava sendo perseguido por um simples ato de fidelidade a Deus, e o ódio gratuito de Amã estourou uma grande perseguição. Mas Esther, ela proclamou jejum e oração de 3 dias e 3 noites pelo livramento do povo de Deus, porque ela queria se apresentar diante do rei pedindo livramento. Então ore, jejue, cante louvores, porque o Senhor, ele tem grandes coisas para fazer em prol da sua vida, em prol da sua casa e em prol da igreja dele nessa terra. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, nessa noite de hoje, estenda sobre você a misericórdia dele e te dê a paz. Amém? Deus abençoe.